William Tales está no CT do Palmeiras, lá na academia de futebol, e vai explicar uma situação entre Vasco da Gama e Verdão. William, boa tarde para você. O que está acontecendo? Qual é o problema da vez, hein? Ixi. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, a questão é um pouco complexa, viu? Hoje, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade Financeira instaurou um procedimento formal para avaliar, para investigar um possível conflito de propriedades na aquisição da SAF do Vasco por parte do Marcos Lamáquia. Ele que é enteado da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e filho do dono e fundador da Crefisa, o José Lamáquia. Então, por causa desse procedimento, algumas medidas cautelares foram adotadas e devem ser cumpridas até o fim da investigação. Então, a partir disso, valendo a partir de hoje, Vasco e Palmeiras não podem negociar jogadores entre si, não podem manter uma relação comercial, não podem usar as mesmas estruturas, isso inclui os CTs, por exemplo, não podem compartilhar profissionais nem informações sensíveis e o Vasco não pode manter uma relação comercial com a Crefisa. Vale lembrar que no ano passado a empresa emprestou 80 milhões de reais ao clube e também é a garantidora do acordo entre o Cruz Maltino e o Marcos Lamáquia. Por parte do Vasco, tanto o presidente Pedrinho como o Marcos Lamáquia dizem que o acordo pela aquisição da SAF está fechado. Vai ser algo de pouco mais de 2 bilhões de reais por 90% da SAF. Marcos Lamáquia, que inclusive esteve aqui em São Paulo no último fim de semana, no jogo entre Palmeiras e Vasco, e tirou fotos com Leila Pereira antes da partida entre as equipes, os dois segurando as camisetas dos dois times, né? E também se levanta um questionamento sobre um possível conflito de interesses, já que é uma relação de enteado e madrasta. No Código Civil, o parentesco por afinidade, como é chamado esse tipo de laço não sanguíneo, é previsto como um possível fator problemático em algumas situações. Mas dentro da área esportiva, tanto a Lei Geral do Esporte como também o regulamento da CBF não falam sobre o parentesco por afinidade, tratam apenas do parentesco sanguíneo. Então existe um grande debate jurídico para falar sobre a legalidade ou não deste caso de parentesco por afinidade dentro do esporte brasileiro. É uma grande questão bastante complexa e quem está de olho nisso é o Flamengo. Flamengo que já acionou, inclusive, a agência para analisar e possivelmente até vetar essa negociação entre Vasco e Marcos Lamáquia por causa desse conflito de propriedades. Renata, um possível conflito. Essa é uma situação que tem que ser bem estudada, tem uma questão jurídica forte aí para ser analisada. E claro que ninguém quer que um monopólio aconteça, que duas forças sejam unidas contra as outras. Então vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história. William, obrigada, bom trabalho para você hoje cobrindo o Palmeiras